Como seria se a morte tirasse férias? Ninguém morrendo, todos vivos, sem dor, sem tragédia, sem a perda. A diversão, a tranquilidade e o prazer eternos. Teríamos poder de não mais parar. Tudo seria incessante, tudo seria eterno. Como seria se a morte entrasse em greve? Os pacientes terminais, cada vez mais terminais. Os idosos envelhecendo cada dia mais. Os decapitados vivos, mas sem as suas cabeças. E os amigos não se visitariam. Porque teriam amanhã para visitar. Amanhã para ir lá. Amanhã estarei com ele. Amanhã, amanhã, amanhã. A primeira coisa que perderíamos sem a morte seria o agora, o hoje. Se você viu filmes como A Cidade dos Anjos, Conheça Joe Black, assistiu Bergman enganando a morte num jogo de xadrez, viu até a novela dos anos 80, O Sexo dos Anjos, ou melhor, leu Intermitências da Morte de Saramago, facilmente percebe que a morte é o que nos faz viver o agora. Se não fosse a finitude, não seríamos capazes de saborear os melhores momentos da vida, com aqueles que amamos, ou fazendo o que podemos fazer para ajudar a criar um mundo melhor. Nas últimas semanas, minha família perdeu 2 entes queridos. Uma avó, Cida, e um amigo, irmão, pai, Geraldo. Geraldo gostava muito de Campo Grande, cidade na qual eu estou filmando esse vídeo agora. E ao perceber a finitude, resolveu se aplicar ao máximo para terminar o curso de psicologia, que havia começado quase aos 60. Mas infelizmente a finitude o pegou. Isso me lembra uma história de um amo e um criado persas caminhando por uma cidade no interior da Pérsia. Em determinado momento o criado diz ao amo: meu mestre, eu acabo de ver a morte olhando para mim. O que eu faço? E o mestre calmamente diz: pega o meu corcel mais rápido, o meu melhor corcel, o meu melhor cavalo e vai, galopa até Teherã. Sai daqui. E o servo vai. O amo continua a sua caminhada e em algum momento ele se encontra com a morte e pede satisfação. Por que você olhou para o meu servo daquela forma? Por que você tinha que assustar o meu criado? E a morte responde: mas essa não era a minha intenção. As minhas desculpas. Na verdade, eu estava surpreso por ter encontrado o seu criado aqui, porque eu tinha um encontro marcado com ele hoje à noite em Teherã. Teherã, a mesma cidade para a qual ele foi. Assim é a morte, como a sabedoria oculta, bela em sua sabedoria, mensageira de paz, na verdade, se nós apenas conseguimos escutá-la. Assim é a morte, a nossa professora que nos ensina a apreciar de forma responsável cada instante de nossas vidas. Essa história é contada por Viktor Frankl, que no dia de hoje, 2 de setembro, marca-se os 20 anos de sua morte. E com ele aprendemos que não é a morte que devemos temer. Não é a finitude da vida que devemos temer. Mas devemos temer a vaziez enquanto estamos vivos. A sensação de vazio que a ausência da morte nos traria. Porque sabendo que um dia termina, sabendo que um dia não se vive 2 vezes, precisamos abraçar, com mais entusiasmo, as nossas vidas. Ou, parafraseando o grande José Saramago, saberemos cada vez mais o que é um ser humano. Meu nome é Sam Cyrus, eu sou psicólogo, storyteller, e peço que vocês nos acompanhem. Falem das sensações de vocês. Como vocês têm lidado com a morte? Como vocês têm lidado com as grandes dores e os grandes sofrimentos da vida? Comentem aqui embaixo e me acompanhem no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e também aqui no YouTube. Porque, mais uma vez, como diz Saramago, é por causa da morte que saberemos cada vez mais o que é um ser humano. Muito obrigado.